Muito boa tarde, ótima sexta-feira a você que acompanha o Balanço Geral. A gente começa o esporte de hoje relembrando como foram os confrontos entre Chapecoense e Atlético Paranaense até hoje pelo Campeonato Brasileiro. Sendo que, claro, você sabe, o Atlético Paranaense é o adversário de amanhã à noite do Verdão. Desde o acesso à Série A em 2014, Chapecoense e Atlético Paranaense se enfrentaram 7 vezes. O Furacão do Paraná leva vantagem, são 2 vitórias. O Verdão venceu 1 partida e no total são 4 empates. O último, inclusive, foi no primeiro turno, na Arena Condá, 1-1. O jogo de amanhã, 9 da noite, será na Arena da Baixada. E lá, o retrospecto não é bom. A Chape perdeu 2 e empatou 1 dos 3 confrontos. O Verdão é o 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, 5 a mais que o Vitória, primeiro colocado do Z4. Estamos muito otimistas. A meta é para que seja mantido na Série A, né? E os jogadores estão com bastante garra. Eu estou muito confiante. Então eles estão... Chapecó realmente está no nível excelente. Tem outro rumo, né? Eu acredito que ainda nós podemos correr atrás da classificação para Libertadores ainda, né? Tá ótimo, agora estão torcendo para terceira, né? Mas a Chapecoense está no caminho certo. Tá no caminho certo, mas daí você acha que um time que tá ganhando não se mexe? Boa tarde. Boa tarde, um grande abraço a todos. Não, o time que está ganhando não se mexe, né? E o técnico Gilson Kleina tem esta oportunidade de repetir o time pela terceira vez. 2 jogos, boas atuações, 2 vitórias importantes que dão esse sentimento de tranquilidade, de confiança, resgatou a confiança da torcida e isso é importante, né? Agora cada jogo é uma história diferente, a tendência amanhã é um jogo muito difícil porque dentro de casa o Atlético tem muita força, né, pelo ambiente do jogo, pelo gramado, grama sintética, inclusive a Chapecoense que viajou ontem para Curitiba, hoje à tarde, 4 horas, vai fazer um treinamento lá na arena para se adaptar um pouquinho mais ao gramado sintético, que é um gramado diferente para se jogar. A Chapecoense nunca ganhou do Atlético lá em Curitiba, então tudo isso faz com que a gente imagine um jogo difícil. Porém, a equipe da Chapecoense vive um bom momento e nós esperamos que continue nesse embalo aí, quem sabe conquistando amanhã mais um resultado positivo. Muito bem, a gente recebe um convidado especial. Vamos juntar aqui pertinho do Badá, vem pra cá, não tem problema. Um grande convidado especial para o Balanço Geral de hoje, né, Badá? O menino Johan. Quem não lembra dele, agora se eu falar que ele é conhecido como Anjo, a gente vai lembrar de quem é ele, né? O Johan foi um menino, ¿Cómo está, gente. Muy bien, Bienvenido. Sí. Muchas gracias. O menino de Medellín, na Colômbia, né, que na noite do acidente da Chapecoense ouviu barulho, ele estava contando pra gente antes, né, a gente já conversou com ele, que ele ouvia que o barulho do avião, né, Badá, parecia de um carro que estava sem combustível, né, então ele viu o barulho, ele foi quem conduziu os socorristas, as equipes, até o local do acidente, que graças também à ajuda dele, os socorristas conseguiram chegar a tempo de salvar, né, as 6 pessoas, e inclusive na casa dele, ele ganhou uma casa nova, a gente tem as fotos, acho que a produção já pode mostrar pra gente também as fotos de onde ele morava antes, essa era a sua casa antiga, né, e depois dessa ajuda toda do acidente, ele tem um novo lar, e nessa nova casa, olha ele aí, faceiro, bonito, na nova casa, e é verde a nova casa. Camisa da Chape. Camisa da Chapecoense, é verde porque ele torce pro Atlético Nacional de Medellín também, né, Badá? Ah, sim. E pra Chapecoense? Também. Também para Chapecoense, muito bem. E na casa dele, ele tem 6 árvores que são em homenagem aos 6 sobreviventes. Você já conheceu também, claro, os 6 sobreviventes, né? E como é que você está se sentindo aqui no Brasil, aqui em Chapecó? Como é que está o coração? No, estoy muy alegre, muy contento de compartir aquí con ustedes en la ciudad de Chapecó. Es una alegría para mí estar aquí con ustedes. Y no, muchas gracias a los que hicieron que pudiera estar acá. Este es un sueño para mí, de estar aquí en la ciudad de Chapecó, conocer la cancha de Chapecó, que ya la conocí, de conocer a los sobrevivientes. Tuve la posibilidad de hablar con don Rafael, el periodista, y con Nieto. Unas grandes personas, muy buenas personas. Y todo, la cosa de ellos fue gracias a Dios, porque mira que sobrevivir de un accidente tan trágico como esos y sobrevivir es cosa de Dios. Entonces,
para mí es un orgullo estar aquí con ustedes. Tudo bem, resumindo, ele disse que é um orgulho estar aqui, que ele acha que as pessoas terem sobrevivido ao acidente é um milagre de Deus. Ele já conheceu a cancha da Chapecoense, a Arena Condá, já viu o Neto, o Rafael também, então já pôde conhecer e conversar também com alguns dos sobreviventes, e ele agradeceu. Na verdade, Badá, quem agradece a ele somos nós. Claro, né? Claro. Ele, na verdade, está aqui para um encontro de corais, né? Exatamente. Tem um coral de Medellín, que participa de um festival internacional de corais. Daqui a pouco vão se apresentar, inclusive, esse coral de Medellín aqui no Vermais, com a Alessandra Gomes. E ele tem uma família aqui que gosta muito dele. A família do seu Vitório D'Ambrós, Maurício D'Ambrós, né? Esteve contigo ontem à noite lá. Nós estivemos lá na casa do seu Vitório, da família dele, do Maurício. O Maurício já esteve em contato com ele. Ele está realizando um sonho de conhecer o Chapecó, graças a esse convite que ele teve do coral lá de Medellín. Como ele disse, já conheceu a Arena e ele tem um sonho maior que é assistir um jogo da Chapecoense, né, Johan? Só que ele tem permissão para permanecer aqui no Brasil até segunda-feira. E o próximo jogo da Chapecoense seria apenas no domingo que vem contra o Sport Recife. Então essa situação está meia ruim de se resolver. Lugar para ficar ele até teria, que era lá na casa do seu Vitório D'Ambrós, diz que pode ficar lá, não tem problema nenhum. O problema é a questão da legalidade, né, da legalização, da permissão, como eles dizem, para ele permanecer aqui. Mas ele estando aqui e receber o carinho do povo chapecoense, acho que já é uma grande coisa para a gente poder agradecer um pouquinho daquilo que ele fez no dia do acidente. Com certeza, né, Badá? Convites para ele retornar a Chapecó não vão faltar. Eu só queria que, para a gente encerrar, se você tem alguma mensagem, quer dizer mais alguma coisa ao povo de Chapecó? El mensaje para los personas de Chapeco es de que la esperanza es lo último que se pierde. Yo sé que fue un momento muy triste para la ciudad de Chapeco, que se haya perdido la representación futbolística de Chapeco, pero mira que por esa tragedia se unió todo el país, todo el mundo se unió por medio de esa tragedia que es el deporte. El deporte es algo que une a todos los países, a todo el mundo, y es algo muy pero muy bonito. Entonces, esto fue un acto de humanidad, lo que hicimos nosotros los colombianos, y es como un homenaje para los brasileños, para que salgan adelante, para que saliendo adelante le hacen como un homenaje a las víctimas del accidente. Entonces, la esperanza es lo último que se pierde y que salgan adelante los chapecoenses. Tudo bem, ele quis dizer para todos os chapecoenses que a esperança é a última coisa que se perde, com certeza. Tem que ter sempre esperança e fé na vida, que esse acidente com certeza serviu para unir muito os brasileiros, os chapecoenses, mas todo mundo, e as Chapecó e Medellín, né? Obrigada, Johan, pela sua presença aqui. Obrigado. Em nome de todos os chapecoenses, que eu acho que se estivesse aqui no lugar gostaria de fazer isso, deixa eu te dar um abraço e te agradecer por tudo que você fez, porque com certeza foi por você que a gente pode ter hoje conosco alguns dos sobreviventes. Muito obrigada pela sua participação. Sí, muchas gracias. Bienvenido. Parla italiano, un poquitito, sola colombiana. Fica à vontade, então depois vamos conversar mais. Tudo bem, agora eu vou mudar um pouquinho de lado aqui no estúdio pra gente falar de Campeonato Brasileiro, gente. Porque mais uma rodada do Campeonato Brasileiro começa amanhã, então, sábado, e a gente vai conferir quais são os confrontos dessa rodada agora aqui na tela, que começa com o Clássico Sansão, Clássico Paulista, São Paulo e Santos, às 5 horas da tarde no Morumbi, amanhã. Mais um confronto no sábado, às 7 horas da noite, Flamengo e Vasco. Aí tem Clássico Carioca no Rio de Janeiro. E aí, fechando os jogos de sábado, às 9 horas da noite, como diria o Badá, horário de baile, Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. Aí teremos jogos só no domingo. Fluminense e Bahia, às 5 horas da tarde no Maracanã. Próximo jogo também às 5 horas da tarde, lá no Independência, em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebe o Botafogo. Às 5 horas da tarde também, a Ponte Preta recebe o Corinthians no Moisés Lucarelli. E aí temos jogos às 6 horas da noite. O Sport recebe lá na Ilha do Retiro, Coritiba. Lembrando que o Sport demitiu o técnico Vanderlei Luxemburgo depois do resultado negativo na Sul-Americana. O Sport que está à procura de um novo técnico. E o Vitória do técnico Wagner Mancini recebe o Atlético Goianiense às 6 horas da tarde também. Domingo às 7 na Ressacada, Avaí e Grêmio. E aí, fechando os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, jogo da segunda-feira entre Palmeiras e Cruzeiro às 8 horas da noite. Um jogo que com certeza os corintianos vão ficar de olho, porque o Palmeiras está se aproximando aí do líder Corinthians. E vamos ver também os confrontos da Série B. Tem Catarinense em campo pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense vai enfrentar o Série B hoje à noite, hein, gente? Já amanhã, sexta-feira, tem Paysandu e Criciúma. E o Colorado também, amanhã no Beira-Rio, vai receber
o Ceará para esse confronto da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente volta a falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque vocês viram aí o confronto entre Avaí e Grêmio na ressacada. O Grêmio deve ir para essa partida com um time reserva, para preservar os titulares que venceram o primeiro jogo lá no Equador da Libertadores da América, e tem o jogo da volta na próxima quarta-feira lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O time comandado pelo técnico Renato Gaúcho chegou na capital gaúcha e foi recebida, viu? O time foi recebido por muita festa lá. Festa e torcida organizada para receber os jogadores do Grêmio aqui na capital. A felicidade dos torcedores se justifica pelos 3-0 na partida de ida pela Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Mas o técnico Renato Portaluppi sabe que, apesar da vantagem, o adversário tem alguns pontos fortes e ainda há 90 minutos pela frente. A equipe que errar menos, sem dúvida alguma, e aproveitar mais as oportunidades, vai sair a vencedora. A gente sabe que o Barcelona ele costuma jogar melhor fora de casa do que dentro de casa. Então a gente tem que tirar proveito disso. Já pelo Brasileirão, o tricolor deve enfrentar o Avaí com os jogadores reservas. Na partida de ida, em 9 de julho, o placar foi de 2-0 para o Avaí na Arena. Agora, a partida é na casa do adversário, domingo, às 7 horas da noite. E uma notícia que deve animar ainda mais os torcedores gremistas é que a FIFA reconheceu o título mundial do tricolor. Além do time gaúcho, Flamengo, Santos e São Paulo também estão na lista. Essa decisão, né, gente, de reconhecer como campeões mundiais os clubes que venceram o antigo Mundial Interclubes foi tomada no começo dessa manhã em uma reunião do Conselho da entidade lá na Índia, né? A equipe, vamos lembrar o título do Grêmio, esse título aí, em 1983, contra o Hamburgo, 2-1. E aí os gols foram marcados por Renato Gaúcho, que hoje é o técnico do Grêmio, o técnico, na época, ali o gol do Renato Gaúcho, um dos gols mais famosos da carreira do Renato Gaúcho sendo marcado. E esse título sendo reconhecido não só do Grêmio, do Santos, do Flamengo. 2 do Santos, né? 2 do Santos, o Flamengo que venceu em 81, venceu o Liverpool também, reconhecido como campeão mundial. Mais uma decisão que gerava muita polêmica. Era um assunto que incomodava os gremistas. Vamos falar do Grêmio e Inter, porque é o que mais repercute nos grupos aqui, né? Principalmente nos grupos de WhatsApp. Tá bonito de ver esta disputa por causa da decisão da FIFA, né? Então, mas também serve para o Flamengo, serve para o Santos e para o São Paulo, que teve mais um título mundial, né? Então, até ontem, os gremistas odiavam a FIFA porque não reconhecia o título mundial do Grêmio. A partir de hoje de manhã, os colorados que estão odiando a FIFA porque reconheceu o título mundial do Grêmio. Até ontem, os gremistas se queixavam que queriam o título mundial e os colorados diziam, vão se queixar para a FIFA. E agora inverteu. Agora os colorados estão reclamando que a FIFA deu o título para o Grêmio, agora os gremistas que estão dizendo, vão se queixar lá na FIFA. Né? O fato é que eu acho que fizeram justiça com todos os títulos, e não é só os brasileiros, os da Europa também, porque esse confronto entre campeão da Sul-Americana, da Libertadores e campeão da Europa sempre foi considerado título mundial, sempre, né? Aí depois a FIFA que resolveu arrumar sarna para se coçar, e agora pressionado pelos clubes e pelas confederações, teve que voltar atrás e reconhecer todos são campeões mundiais e segue o baile. E as discussões, sabe quando que vão ter fim? Nunca. Então, vida que segue. Vamos em frente. Isso aí, agora a gente fala da 10ª Copa RIC TV Certa Seguros de Futebol 7, Taça Inviosat Chapecó. Vamos ver os resultados dos jogos de ontem à noite. Pela categoria livre, tivemos 2 jogos no Guatambu Society. Na primeira partida da noite, CME Xaxim enfrentou o GG Pinturas. O jogo começou equilibrado, mas aos poucos a equipe de Xaxim demonstrou superioridade. E numa rápida reposição de bola, abriu o placar. Buscando o empate, GG Pinturas foi para cima, só que deu espaço para o adversário que num rápido contra-ataque ampliou. Antes do apito final, o time de Xaxim ainda marcou mais 2 vezes. Fim de jogo, CME Xaxim 4, GG Pintura 0. No outro jogo da noite, Fibratec e Assistec Celulares ficaram no empate, em 2-2. E agora você confere os confrontos, então, deste final de semana.
categoria Master abre os jogos da sexta-feira. No Belvedere tem JM Refrigeração e Dirceu Gás e Belvedere versus Alemão Society. No campo do São Jorge tem São Jorge e Neocom Premoldados. E fechando os jogos da sexta-feira tem Tonelo Automóveis e CSM Produtos Químicos no campo da CSM. Os jogos do sábado são da categoria livre. No campo do F7 Society tem Hortiagro e Erva Mate Tormen. No Guatambu Society são 2 jogos, Internacional versus CS Postes e Danone Futebol Clube versus Casa de Carne Sela. Rede Sul Consórcios enfrenta o NT Cred do Golden Ball. Atlético Nacional Borman versus JM Refrigeração. Assistec Celulares enfrenta a Aurora CD Sul e Mecânica Import Car recebe a oficina do celular. Aí, grandes jogos movimentando mais uma rodada da Copa RIC TV Record de Futebol 7. Boa sorte às equipes. E aí, quem gosta de Futebol 7 é só acompanhar, porque certamente teremos grandes jogos. Falar um pouquinho da base da Chapecoense para terminar. Ontem, derrota na Copa do Brasil, Sub-17. Perdeu para o São Paulo pelo placar de 2-0. Quem vê o resultado não diz o que foi o jogo. Quem acompanhou o jogo sabe. O Chapecoense foi melhor o tempo inteiro, criou várias oportunidades, bola na trave, pênalti desperdiçado. Era para ter vencido a partida, só que não adianta. Futebol é bola na rede e aí o São Paulo leva uma bela vantagem para o jogo da volta, que será lá em São Paulo. Mas eu vi alguns atletas, inclusive do Sub-17, se queixando, se lamentando, tristes com a derrota. Ergam a cabeça porque vocês fizeram um grande jogo contra o São Paulo e vocês têm que seguir em frente porque domingo já tem final do Campeonato Catarinense, a primeira partida, 5 horas da tarde, contra a equipe do Criciúma, lá na Arena Condá. E antes disso, no sábado, amanhã, tem a primeira partida da final do Sub-20, 4h30 da tarde, que será contra a equipe do Avaí, né? Então, a base da Chapecoense aí está vivendo um momento importante, né? E sábado e domingo tem jogos decisivos pelo Campeonato Catarinense. Sábado o Sub-20 e no domingo o Sub-17. Quem puder vai lá dar uma força porque os meninos estão fazendo um bom trabalho. Mandar um abraço para os amigos do Conselho Comunitário do bairro Santa Maria. Hoje vai ter uma confraternização com os atletas no Conselho Comunitário que participaram dos Jogos Interbairros. O Santa Maria foi o segundo colocado. Obrigado pelo convite. Vamos dar uma passadinha lá, fazer uma visita para os amigos. E para finalizar, abraço para os aniversariantes hoje, 2 grandes amigos de aniversário, Dr. Luciano Gargione de aniversário e também o Gênio Tomás, gente boa aí, que sempre nos acompanha. Parabéns e felicidade para os amigos. Só para fazer um arremate, a Magali Kitolina e a Zenaide do Presidente Médici, e também um abraço para o Pedro Dario da Silva, que está lá no Regional, atendendo a filha Vanessa, que está se recuperando, recuperação rápida aí, Vanessa. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. Feito, Breque. Valeu, Serginho. Grande abraço. Até mais. Até mais.